Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Bom, dica número 46, dentro do tema meios alternativos de resolução de conflitos na administração pública. E aí eu pergunto, como ficaram os meios alternativos de solução de conflitos na Lei 14.133 de 2021? Eles ganharam artigos específicos, tá sabendo? Pois é, vamos destrinchar um pouquinho sobre os meios alternativos de solução e ver como que isso vai ficar dentro do seu contrato. Bom, primeira coisa, né? Meios alternativos. Quando é que vai caber a utilização dos meios alternativos de resolução de controvérsias? Bom, requisitos, né? Bom, tem que ser um direito patrimonial disponível. Você não sabe o que é? Então volta na dica anterior, tá? Volta na dica anterior para organizar as ideias, porque isso é ponto importante. Segundo, eles podem ser incluídos nos contratos em vigor, tá? E aqui vai a minha inclusão de comum acordo, tá? É a forma mais segura, tá? Unilateralmente fica complicado você inserir uma previsão de uso de meios alternativos sem a concordância da outra parte, uma vez que isso não estava previsto lá no projeto básico, no termo de referência, no edital da sua licitação. E o edital é lei entre as partes, tá? Então, para fazer isso, primeira coisa, com segurança, de comum acordo. Bom, escolha dos árbitros, colegiado arbitral, comitê de resolução de disputa, deve observar critérios isonômicos, técnicos e transparentes, tá? Então, esses são os primeiros requisitos que a 14.133 coloca para o uso dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Agora eu vou pegar cada um desses itenzinhos e vou explodir aqui um pouco mais de detalhes, tá? Bom, primeiro, quais são os direitos patrimoniais disponíveis? Como eu disse, tá? Você vai voltar na dica 45 para assistir e compreender esse conceito, tá? Mas a lei 14.133, no seu artigo 151, parágrafo único, ele cita 3 casos exemplificativos, tá? Por quê? Porque tá lá assim, tais como. E nesses 3 casos, não há dúvidas que podem ser utilizados meios alternativos para solucionar. São eles: restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inadimplemento de obrigações por quaisquer das partes envolvidas, tá? E cálculo de indenizações, tá? Então, é isso que eu queria destacar nesse ponto. Segundo ponto, a lei fala que essa possibilidade de meios alternativos pode ser incluída nos contratos em vigor. E aí, nós vamos observar aqui o que é que nós vamos precisar para incluir a possibilidade de usar os meios alternativos nos contratos em vigor. Primeira coisa, um termo aditivo de alteração qualitativa de comum acordo, tá? Volta lá na dica 30 e assiste como é que você faz um termo aditivo de alteração qualitativa, tá? Agora eu vou fazer umas observações aqui. Se você abrir o artigo 124 sobre alteração de contratos, que é a fundamentação dos termos aditivos de alteração, nós não vamos achar um enquadramento ideal para fazer essa inclusão, tá? Da possibilidade de uso de meios alternativos. No inciso que trata sobre as possibilidades, hipóteses que permitem fazer um termo de alteração qualitativa de comum acordo, nós não vamos achar nada compatível. O que tem lá? Substituir garantia de execução, mudar regime de execução, mudar o modo de fornecimento, a forma de pagamento, ou fazer uma alteração nesse projeto básico, que é o que seria ideal, né? Por inaplicabilidade técnica dos termos originais. Esse é o que tem de mais genérico lá. Só que não é o caso, tá? Os termos originais, eles ainda são aplicáveis. Nós não podemos dizer que é inaplicável. E por isso que eu estou incluindo aqui meio alternativo, tá? Bom,
A outra possibilidade que está prevista lá é restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não tem nada a ver com a possibilidade de incluir os meios alternativos de resolução de conflito no contrato, tá? Vamos lá. Unilateralmente, no artigo 124, lá no inciso 1º, né, que vai tratar das hipóteses unilaterais, está previsto lá, modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. Nós podemos dizer e prever meios alternativos, como conciliação, mediação, arbitragem, vai permitir uma melhor adequação para alcançar objetivos? Dá, né? Só que não unilateralmente, gente, não tem como. O ideal seria ter essa possibilidade lá no comum acordo, mas não está prevista, tá? A outra hipótese que tem aqui unilateralmente é a mudança do valor do contrato por necessidade de acréscimo supressão de quantidade, de valor, tá? Então, eu entendo ser incompatível com mudança unilateral, porque não estava previsto inicialmente no projeto básico ou no edital. Então, você não pode impor a outra parte, tá? Bom, e aí, como é que nós vamos fazer esse termo aditivo de alteração qualitativa para incluir isso? Bom, de comum acordo, tá? Mas a fundamentação, ela vai puxar para o próprio artigo que prevê essa possibilidade de inclusão, que é o artigo 153 da 14.133, tá? Lá dentro da possibilidade de meios alternativos. Ele que vai fundamentar, tá? Bom, a lei 14.133, ela prevê a possibilidade de inclusão. Então, nós vamos usar esse artigo que prevê isso para fundamentar essa alteração qualitativa. Mais do que isso, para a gente ter uma segurança melhor para trabalhar, vamos ter que aguardar a manifestação dos órgãos jurídicos e das cortes de contas sobre a fundamentação. Mas essa é uma solução bastante tranquila de se fazer, tá? Eu entendo que não vale a pena fazer isso nos contratos da Lei 866, porque simplesmente estaremos mesclando regimes jurídicos distintos, tá? Então, esse artigo é para contratos da 14.133 que não trouxeram essa previsão no bojo dos termos das cláusulas contratuais, tá? Bom, vamos lá. O terceiro requisito, tá? Apaguei os outros dois. Escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputa deve observar critérios isonômicos, técnicos e transparentes. E aí, eu vou chamar a atenção o seguinte, todos aqueles meios que nós vimos, conciliação, mediação e arbitragem, eles têm legislação específica e têm disposições específicas para quando a administração pública está presente em um daqueles polos, tá? Então, são alternativas à heterocomposição judicial, tá? Para falar com todas as letras. Ou seja, conciliação, mediação e arbitragem, tá? A conciliação, ela está prevista no Código de Processo Civil e ela está prevista na Lei 13.140 de 2015, entre artigo 32 e 34. Mesma coisa, a mediação está prevista lá nesses artigos do Código de Processo Civil e na Lei 13.140 de 2015. Essa lei, ela meio que confunde os dois institutos. Ela trata a conciliação e a mediação de uma forma displicente, como se fossem a mesma coisa. Nós vamos ver a diferenciação entre esses dois institutos lá no Código de Processo Civil, tá? Vou trazer daqui a pouco. Bom, a arbitragem tem outra lei própria, que é a 9.307 de 96, ela é bem mais antiga. Em 2015, foram inseridos parágrafos no artigo 2º, prevendo a possibilidade do Estado, administração pública, utilizar a arbitragem, tá? Daqui a pouco eu vou chegar lá de forma detalhada. Bom, o que eu quero lembrar, né? Eu falei do Código de Processo Civil e falei da Lei 14.140, né? Falei também da arbitragem, tem uma lei separada. O que eu quero lembrar é o seguinte, existe conciliação e mediação por via judicial.
E a Lei 14.133, ela não fala nada se é por via judicial ou extrajudicial. Ou seja, podem ser usadas também, tá? Então, na hora que vocês estiverem planejando seus estudos preliminares, fazendo a modelagem do contrato, agora é importante colocar lá sobre os meios alternativos de resolução de controvérsias. Se será permitido, se não será permitido, se será possível pela via judicial, extrajudicial, preferencialmente pela judicial, né? Ou já definir qual será as instituições que vão ser acionadas, tá? Então tem que pensar isso tudo lá na fase de estudos preliminares. Bom, vou trazer aqui o artigo 151 da 14.133, tá? Tá lá, ó. Nas contratações regidas por essa lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputa e a arbitragem. Ou seja, não falou nada sobre via judicial ou extrajudicial. Ambas estão contempladas, tá ok? Vamos lá. Pode ser as duas. Bom, primeira coisa, dentre essas formas alternativas, nós temos duas espécies de composição. A autocomposição e a heterocomposição, tá? Na autocomposição, nós temos a conciliação e a mediação, ou seja, as partes vão encontrar uma solução para o seu conflito, fazer um acordo, tá? Ou seja, a solução aqui decorre diretamente da vontade das partes que vão formar essa solução, tá? Então, lá no artigo 165 do Código de Processo Civil de 2015, nós temos lá a previsão da conciliação e da mediação judicial. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição, tá ok? Aí vem um parágrafo primeiro, importante para a gente, é o segundo e o terceiro, que faz a diferença entre os dois institutos. O conciliador atuará preferencialmente em casos que não houver vínculo anterior entre as partes e pode sugerir soluções para o litígio. Ele é ativo, ele ajuda a construir uma solução. É vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem, tá? Tem que ser a liberdade na manifestação dessa vontade, na vontade de assinar esse acordo. Bom, já o mediador, ele atua preferencialmente em casos onde há vínculo anterior entre as partes e ele auxilia os interessados a compreender todo o contexto ali, questões, conflitos, para que as partes possam restabelecer a comunicação, identificar por si mesmos as soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, ele está ali mais como um apaziguador para restabelecer a capacidade das partes conversar, tá? Ele não ajuda a construir uma solução. Ele está ali mais para apaziguar as partes. Essa é a principal diferença. Quando nós formos para a lei que vai tratar de mediação e conciliação, isso vai ficar um pouco perdido e passa a ser tratado como se fosse tudo igual, tá? Bom, antes de eu chegar lá, o que eu quero destacar aqui para a gente organizar a nossa cabeça? Pensa numa gradação, numa escada, tá? E aí nós vamos saindo do acordo entre as partes para o acordo com um estímulo, uma ajuda para construir uma solução de terceiro, até chegar lá na heterocomposição, que é a imposição da vontade de uma terceira parte, diferente daquelas envolvidas no conflito que vai solucionar o conflito, tá? Então, na autocomposição, as partes vão encontrar uma solução. Nós temos aqui, primeiro, a mediação. Por que a mediação é mais branda? Porque o mediador está ali para conciliar as partes e as partes é que tem que se entender. As partes é que tem que conseguir construir uma solução, um acordo, ceder, tá? Fazer um ganha-ganha. Já na conciliação,
Esse terceiro, ele já participa na construção de uma solução, dá uma opinião, sugestão, ele ajuda a construir. Então, ele já se intromete um pouco. Mas, para celebrar o acordo, as partes precisam concordar com aquilo. Não pode haver constrangimento. Então, aqui ainda não há imposição, tá? Então, essas duas primeiras formas são formas de autocomposição para a resolução de conflito. E a gente está subindo a gradação. Se isso não resolver, a gente parte para os métodos de resolução por heterocomposição. O que é heterocomposição? Uma terceira pessoa, diferente das partes, vai decidir. E a vontade dela vai substituir a vontade das partes, tá? Então, a sentença, né, a decisão arbitral, ela vai ter essa força, tá? Então, vamos lá. A heterocomposição, ela pode ser judicial ou extrajudicial. A heterocomposição judicial é quando as pessoas recorrem ao poder judiciário. É aquele processo que a gente conhece, judicialização, que o juiz de direito, depois o tribunal, a segunda instância, vai subindo, vai decidir os conflitos. A heterocomposição extrajudicial é o que nos interessa. Por quê? Eu estou falando de quê? Eu estou falando da arbitragem. Ela entra aqui. Heterocomposição extrajudicial. Mas e a mediação e a conciliação? Também podem ser judiciais ou extrajudiciais, tá? Então, o seu contrato, quando prevê mediação e conciliação, ele vai dizer lá se pode ser, se só é preferencialmente a judicial, se pode ser a extrajudicial, qual vai ser a instituição que vai organizar isso, se as partes vão eleger depois, tá? Tem que prever todas essas nuances aí, tá? Espero que o esqueminha tenha facilitado um pouco o entendimento. Bom, ainda sobre autocomposição, agora considerando a participação do Estado, né, os artigos específicos. Lá no artigo 32 da Lei 13.140, como eu disse para vocês, ela faz uma misturada entre mediação e composição e conciliação, como se fosse tudo igual, tá? Ela prevê no 32 a criação de câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, tá? Bom, e aí no âmbito de quem? Da advocacia pública, onde houver com competência para resolver conflitos entre órgãos e entidades de administração pública, avaliar pedidos de resolução de conflitos por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e a pessoa jurídica de direito público, né, o Estado, promover celebração de termo de ajustamento de conduta, se for o caso. Porque aqui, gente, a lei fala de mediação e conciliação. Então, ela não fala apenas da aplicação disso nos contratos administrativos, tá? Lembra disso. Por isso que ela é um pouco mais ampla, porque nós podemos usar isso para resolver outros conflitos, não apenas aqueles ligados aos contratos administrativos. Bom, o modo de organização dessas câmaras tem que ser definido por regulamento, né? A submissão, ela é facultativa, tá? E se houver consenso entre as partes, é reduzido a termo, e esse acordo ele vira um título executivo extrajudicial, tá? Não se inclui na competência resolver atos para concessão de direitos sujeitos à autorização do Poder Legislativo. Parágrafo 5º. A prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares está na competência dessas câmaras. Essas alterações aqui, elas foram previstas, ela foi incluída em 2015. Ela já estava prevista na lei, tá vendo? A gente já poderia utilizar nos contratos administrativos e estava, inclusive, a questão do equilíbrio econômico-financeiro expresso lá no artigo 32. O que a Lei 14.133 faz? Ela chama a atenção do operador do direito que trabalha com contratos administrativos, né, com licitações, de que ele pode utilizar esses outros meios e que isso pode ser mais efetivo. Então, a lei coloca artigos ali ressaltando, frisando, como se estivesse botando marca-texto para ressalvar a importância, tá, desses instrumentos que já estavam previstos na legislação, mas que andam sendo esquecidos, tá?
Por fim, para a gente fechar aqui a autocomposição, é importante destacar o seguinte: aonde não tiver sido criadas essas câmaras de mediação, é possível fazer a mediação. E aí a lei remete à subseção 1, seção 3 do capítulo 1 da própria norma. Lá tem um procedimento que deve ser seguido, tocado pela Advocacia Pública da União, tá? Nesse interim, também é possível utilizar a mediação coletiva de conflitos referentes à prestação de serviços públicos. E a lei ela vem falando outra coisa aqui. Ela vem falando da questão da prescrição. Mas antes de eu partir para a prescrição, eu quero destacar o seguinte: esses procedimentos de mediação que vão ser adotados aí, enquanto não se tiver a Câmara de Mediação, essa Câmara de Mediação, a Lei 14.103 chama de colegiado arbitral e comitê de resolução de disputa. É isso, é a mesma coisa. Só que ele usou outras palavras para falar, tá? Então, se tiver a Câmara, o comitê, o colegiado, esse vai ser o órgão que vai cuidar da conciliação e da mediação. Se não tiver, vai utilizar os procedimentos dessa subseção que eu acabei de ler, tá ok? Vamos lá. Prescrição. A instauração do procedimento administrativo para resolução consensual suspende a prescrição. Tá lá no artigo 34 da 13.140. Matéria tributária vai ter que observar o Código Tributário Nacional. A mediação, ela pode iniciar por um convite das partes. Tá? Uma pode convidar a outra para fazer a mediação, que é um acordo, conversar, né, entre as próprias partes. Ou o contrato administrativo, ele tem o quê? Ele pode receber a previsão contratual para que haja mediação e a conciliação. Estou marcando ali porque ali não fala de conciliação. Ela trata como se fosse tudo uma coisa só, tá? Bom, artigo 3º da 13.140. Vamos ler aqui que eu acho importante. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre, olha aqui de novo, direitos disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação. Como eu disse, direitos patrimoniais indisponíveis, eles têm foco na possibilidade de transacionar. Tá? Então, aqui está fazendo uma outra classificação. Direito indisponível que pode ser transacionado. Se pode transacionar, então não é indisponível. Tá? Bom, a mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. Isso aí vai ter que ser especificado lá nos termos, quando você for organizar a mediação. O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. Então, aqui, gente, é uma zona cinzenta que não vale a pena você adentrar no seu contrato sob pena de risco, tá? Então, a gente está falando muito aqui em matéria trabalhista, né, que normalmente aparece, porque até que ponto você pode negociar? Às vezes está negociando uma indenização, mas essa indenização não é uma pura compensação de uma perdas e danos. Ela é um valor econômico de um direito indisponível, né? E aí pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, para tocar isso, você vai precisar estar alinhado com a sua assessoria jurídica, com a sua procuradoria, tá? E esse acordo, dentro dessa seara muito específica, vai precisar ser homologado em juízo com a manifestação do Ministério Público, tá? Agora, os contratos administrativos, as controvérsias que surgem nos contratos, normalmente elas tratam de direitos disponíveis. Por quê? Porque nós podemos contratar, alienar, tá? Então não é o caso, mas toma cuidado com o que você vai colocar na sua mediação, na sua conciliação ou na sua arbitragem. Bom, vamos virar o disco. Heterocomposição extrajudicial, ou seja, arbitragem, tá? A lei é outra, é a 9.307. E eu vou trazer aqui o artigo 1º. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E aí, em 2015, surgem os novos parágrafos falando sobre a administração pública direta e indireta. Poderá usar a arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, tá? Tá vendo como isso é importante? Bom, parágrafo 2º, quero destacar aqui. A autoridade ou órgão competente
para celebrar a convenção de arbitragem é a mesma que assina acordos e transações, ou seja, o ordenador de despesa que autoriza, tá, a utilização da arbitragem ou assina os acordos decorrentes da arbitragem, aceitação da sentença, tá? Toda a convenção envolvida. Bom, sobre o aspecto material, como eu já disse, não tem diferença entre a atividade do juiz de direito e a do árbitro. Todos têm que seguir o devido processo legal, tá? Somente submeter a uma via de uma resolução extrajudicial como a arbitragem não significa dispor de direitos, tá ok? Nem abandonar o interesse público, como eu já expliquei. Bom, o que eu quero destacar? Algumas características aqui da arbitragem. Bom, ela sempre será de direito e observará o princípio da publicidade. Está lá no artigo 152 da 14133. Esse texto é o mesmo que já estava previsto na lei de arbitragem, tá? Artigo 2º, parágrafo 3º, tá aí, ó. A arbitragem que envolva a administração pública, olha aí, sempre será de direito e respeitará o princípio da publicidade, tá? Então, a lei, ela não alterou, ela só trouxe da 9.307 para dentro da 14.133 para chamar a sua atenção aí, que você pode utilizar a arbitragem, colocar isso nos custos do seu contrato para analisar uma eficiência maior. Bom, o contrário da arbitragem de direito, né? O que é? Ele fala que ó, sempre será de direito. O contrário da arbitragem de direito é a equidade, tá? No artigo 2º da 9.307, ele define o que é uma arbitragem de equidade, né? É aquela onde as partes convencionam que a arbitragem vai se realizar de acordo com os princípios gerais de direito, usos, costumes e regras internacionais de comércio. Ou seja, a arbitragem de equidade, ela pode decidir uma coisa que não está prevista na lei. Ela pode até derrogar o direito positivado, tá? Se estiver conforme os usos e costumes da ordem legal. E aí a lei veda que a administração pública utilize a arbitragem de equidade, apenas a arbitragem de direito, ou seja, tem que se ater ao que está previsto nas leis, ao devido processo legal, tá? Não pode ficar derrogando lei e dando prevalência para coisas que não têm uma fundamentação legal, que é o que pode acontecer lá na arbitragem de equidade. Bom, outra classificação possível de se citar é que a arbitragem pode ser institucional, ad hoc ou avulsa. A institucional é designado qual é a instituição que vai fixar as regras ou citado, feita a remissão a um regulamento. A avulsa, isso tudo é delegado para o árbitro decidir como que ele vai fazer o julgamento, tá? E aí eu quero destacar dois pontos importantes que vão caracterizar a arbitragem. Primeiro, cláusula compromissória, que é a cláusula que está inserida no seu contrato administrativo ou firmada no documento apartado, autônomo, tá? E ali as partes se comprometem a no futuro submeter litígios à arbitragem, tá? Litígios decorrentes do contrato. Está lá no artigo 4 da Lei de Arbitragem. O compromisso arbitral, ele é um documento, já no caso em concreto, a convenção onde as partes submetem o litígio à arbitragem. Tá? Então, a cláusula compromissória fala assim, se tivermos um problema no futuro, vamos submeter à arbitragem. O compromisso arbitral é de quando ocorre o problema. Ocorreu um problema aqui no meu contrato, eu estou inadimplente e eu não posso executar, eu gostaria de transacionar aqui como que eu posso executar isso ou deixar de executar. E aí, isso é levado para a instituição que vai fazer a arbitragem e é gerado o compromisso arbitral, que é a submissão. Ali você vai designar quais os pontos, as limitações, as partes envolvidas, se é tudo, se é só parte, tá? E esse compromisso arbitral, que é a submissão em concreto do seu problema para a decisão da arbitragem, esse documentozinho ele pode ser judicial ou extrajudicial. Ele pode ser celebrado no juiz, tá? No tribunal competente para decidir aquilo, e aí vai ser feito o compromisso e vai ser encaminhado para a arbitragem, ou pode ser feito extrajudicialmente por instrumento particular ou por instrumento público, tá ok?
Bom, para a gente fechar, que isso já está ficando muito longo, e mediação, conciliação, arbitragem, eles são temas que não são do direito administrativo. Eles são aplicáveis aqui, porque são aplicáveis aos contratos, né? É aquela questão de aplicação subsidiária, tá? Eu já disse que tem que estar previsto no seu contrato, que você pode incluir nos contratos. Mas como é que faz isso? Existem várias formas, né? A primeira que a arbitragem é uma coisa, a mediação, conciliação é outra. Mas é possível, né, para poder aproveitar uma forma simples, que é a cláusula facultativa de mediação, conciliação e de arbitragem. Eu usei um modelo liberado pela FNASEG, que é a Fundação Nacional de Seguros, está disponível aí o site se vocês quiserem olhar. E o que eu alterei, eu marquei de vermelhinho para deixar destacado, né, porque lá ele está falando de contratos de seguro. Tá? Então, nesse tipo de cláusula, você deixa em aberta a possibilidade de as partes, querendo, elas fazerem uso da mediação, da conciliação ou da arbitragem para resolver as suas controvérsias. Tá? Eu numerei aqui, você vai pegar isso aqui e vai encaixar dentro do seu modelinho de contrato e submeter previamente para a assessoria jurídica. Fica aqui uma ideia. Então, vou ler aqui rapidamente. 1. Fica facultada às partes a opção de solução de qualquer controvérsia quanto à interpretação dos termos e condições do presente contrato, eu alterei, lá fala de apólice de seguro, assim como na evolução, ajuste, execução de obrigações e pagamentos através de mediação, conciliação e arbitragem. 2. A parte interessada em estabelecer uma das referidas modalidades de solução de controvérsias deverá intimar a outra no prazo de daqui 10 dias. Você vai organizar de acordo com a sua possibilidade, a sua melhor conveniência, tá? A intimada se pronuncie sobre a sua expressa e formal aceitação. 3. Sendo aceita por ambas as partes, tá? Porque aqui é facultativa. A mediação, a conciliação, a arbitragem será realizada preferencialmente por árbitro ou mediador comum, o qual será nomeado conjuntamente pelas partes e também preferencialmente por meio institucional, através da Câmara ou Tribunal, escolhido de comum acordo pelas partes, ou você já entra aqui e já nomeia logo, tá? É o ideal, não fica deixando para definir as coisas depois, porque depois acabou o amor, né, gente? Fica difícil entrar no acordo, tem que fazer o acordo quando está se conversando. Se já está levando para mediação, conciliação, arbitragem, judicializar, porque a conversa acabou. Então, o negócio é na hora de fazer o estudo técnico preliminar, prever logo essas coisas. 4. Todas as questões relativas ao regulamento, regime de custas e prazos e etc. serão convencionadas pelas partes no respectivo compromisso a ser assinado no momento da instauração da mediação, conciliação e ou arbitragem. Igualmente, no ponto 4, eu sugiro que vocês já definam aí qual é o regulamento, quais serão as custas, os prazos, tá? Lá na fase de estudos técnicos preliminares, porque isso tem que estar dentro do seu contrato administrativo. Então, essa foi a nossa super dica sobre meios alternativos de resolução de controvérsia, tá? Apresentando aqui os artigos novos aqui da 14.133, que reafirmam artigos e possibilidades que já estavam previstos em outras leis para uso de conciliação, mediação e arbitragem, estimulando aí a resolução pacífica, a celeridade e a eficiência dentro dos contratos administrativos. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 21 anos de serviço, estou aqui para ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Essa é nova, hein? Até porque ela está nova na lei e esses institutos, embora existissem em outras leis, a gente quase não utiliza, né? A gente quase não encontra a utilização disso corriqueiramente nos contratos administrativos. É uma pena, mas agora, estando escrito a 14.133, isso passa a ser estimulado. Se inscreva no canal. Gostou? Deixa seu like, faz comentário, pede aula, pede dica, tira dúvida, tá? Ativa o sininho para saber toda vez que sair uma nova aula. Siga o nosso Instagram, tá? Se inscreva lá e muito obrigada pela audiência. Vamos juntos nessa luta e até a próxima. Aprenda com quem faz. Fica a dica.